Como vencer o dia mal? Esse é o nosso assunto de hoje. Olá, sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias, seja muito bem-vinda! Nossa vida é uma somatória de momentos. Momentos que já se foram, momentos que estamos vivendo e momentos que ainda vamos viver. E a gente chama isso de passado, presente e futuro. Então, se a gente pensar na nossa vida como uma linha, cada ponto que forma essa linha representa um momento, representa um dia da nossa vida. Ou seja, há pontos que já ficaram para trás, já estão atrás de nós, representando o nosso passado, ao ponto que a gente está vivendo hoje, e há pontos que ainda não foram colocados na nossa linha, que representam o nosso futuro. Então, o dia de hoje, esse momento que a gente está vivendo, é esse ponto que a gente chama de presente. E aí a nossa reflexão aqui hoje é que a palavra de Deus nos adverte que haveriam dias maus, haveria aquele dia que não ia ser tão bom assim, ou seja, aquele ponto difícil aí nessa nossa linha da vida. E a minha reflexão com você hoje é essa: você está vivendo um dia mau? Quantos dias maus você já viveu? Quantos pontinhos aí na sua história que já ficou no passado já há que você pode dizer que foi um dia mau? Então, como você está hoje? Será que hoje é um dia mau? Como você escolheu enfrentar isso? Como você escolheu vencer esse dia mal? Ou então, se você já viveu um dia mal e com certeza já viveu, como você venceu? Que estratégias você usou? Porque se você está aqui hoje me ouvindo é porque com certeza você já venceu vários dias maus que já aconteceram, e a gente também não pode ser ingênuo, a gente sabe que outros dias maus ainda virão. Então a gente tem que tirar aí o aprendizado com o que já passou, com o que a gente está vivendo agora, para poder enfrentar também os dias maus que ainda virão. É uma realidade. Mas sabe de uma coisa? Vai passar. Mesmo que você esteja num dia mau hoje, você sabe disso. Vai passar. Se você olhar para trás, você sabe que você já experimentou outros dias maus e você conseguiu vencer. Então você sabe que vai passar. A questão é como enfrentar o momento, porque quando a gente está no meio ali do olho do furacão, passando por aquilo, a gente sente muita coisa, a gente pensa muita coisa, muitas vezes a gente esquece das vitórias que a gente já teve, que de repente agora é só mais uma oportunidade de uma vitória, a gente fica ali tão naquele turbilhão de sentimentos que a gente tem esses lapsos, né, de memória ou de estratégias. O que eu faço, né? O que eu devo fazer, que caminho eu devo seguir? A questão então é ter essa certeza: o dia mal vai passar e o amanhã vai chegar. É uma certeza que a gente pode ter. Então, como eu enfrento o dia mal é muito importante. Por quê? Porque ele é o meu presente. Agora eu estou vivendo esse dia mal, mas o amanhã vai chegar. Só que dependendo como eu vivo esse meu dia mal, esse meu hoje, eu posso levar isso para o meu dia de amanhã, que amanhã vai ser o meu hoje, percebe? Então, por isso que é tão importante a gente discernir isso, para que isso realmente fique no passado. Senão eu corro o risco de carregar esse meu dia mal para o dia de amanhã, que vai ser o meu hoje, e aí eu vou perpetuando esse meu dia mal, eu vou fazendo ele ficar mais longo do que ele precisaria ser. E como eu reajo, como eu ajo, como eu escolho vencer esse dia mal, além de ser importante porque eu tenho que pensar no meu amanhã que vai chegar, eu também preciso me lembrar que esse ponto, esse momento, ele vai fazer parte da minha história. E eu vou me lembrar disso. Daqui a pouco eu vou olhar para trás, ele vai estar no meu passado. E daí como eu vou me lembrar? Como um momento difícil, de dor, mas que eu venci? Ou que eu entreguei os pontos, né? Quer dizer, qual vai ser a minha memória em relação a esse dia mal? Vai ser uma memória de gratidão, uma memória de alegria por ter vencido? Ou será que vai ser uma memória de amargura, de ressentimento? Porque talvez seja algo que eu abafei, mas eu continuo trazendo, sabe? Ele continua fazendo parte do meu amanhã, que agora é o meu hoje. Então, olha como é importante a gente fazer as escolhas corretas no dia mal, porque isso interfere tanto no que fica para o passado, quanto aquilo que a gente ainda vai levar para o futuro. Então, eu não sei se hoje é o teu dia mal ou não. E esse dia mal, ele pode ser em tantas áreas da nossa vida. Pode ser no teu casamento, de repente está faltando comunicação com o marido, vocês não estão conseguindo se entender. Você está querendo ir para um lado, ele está querendo ir para o outro, né? O clima está pesado, de repente está faltando carinho, afeto, compreensão.
Pode ser que o seu dia mal seja em relação aos seus filhos, você não está conseguindo conectar o teu coração ao deles, né? De repente eles são pequenos e a dificuldade justamente por causa disso, coisa de criança, mas pode ser que seus filhos já sejam adolescentes, jovens, e a dificuldade está nisso, justamente por ser uma nova fase para você também, e eles estão começando a tomar decisões, e isso de repente tira você do sério, te deixa triste porque não era bem isso que você gostaria que acontecesse. O teu dia mal pode ser na tua vida financeira, de repente veio aí uma demissão, né, do emprego que você não esperava e aí você contava com esse trabalho porque você tem compromissos financeiros e de repente algo que era só um compromisso financeiro se transformou numa dívida e aí o credor está batendo na tua porta. Ou então teu dia mal pode estar relacionado à sua saúde, né? Você foi fazer lá uma bateria de exame só por precaução, enfim, por costume de fazer isso com frequência e de repente apareceu algo ali que você preferia que não aparecesse, que você não queria ter que enfrentar, mas é a realidade, agora tá ali, o diagnóstico tá mostrando aquilo e você precisa enfrentar. Então olha só, em quantas áreas diferentes a gente pode estar enfrentando um dia mal e a gente precisa enfrentar. Não dá para fingir que não tem nada acontecendo, a gente precisa fazer alguma coisa e de preferência algo que nos leve para uma vitória, para uma consequência boa, enfim, um resultado bom apesar da dor, apesar da dificuldade. Como vencer então, né? O que a gente precisa fazer para vencer? E eu acho que às vezes a gente precisa escutar o óbvio. E o que eu vou te falar aqui sobre como vencer o dia mal, talvez seja tão óbvio, você pensa, era isso? Mas às vezes quando a gente está mergulhado num problema, é isso que a gente precisa, é ouvir o óbvio, porque a gente esquece de fazer o básico, sabe? O beabá ali, o arrozinho com feijão, e a gente fica imaginando um monte de coisas e às vezes não faz o mínimo necessário para poder encontrar uma solução para aquele problema. Então eu quero te mostrar algo bem básico. E a gente vai ler juntas então um trechinho aqui da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, que ele diz assim, ó: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Então tem 3 palavrinhas aqui. Poderíamos pensar em muitas outras formas de resolver um problema, de sair de uma situação difícil. Eu escolhi como inspiração esse versículo, ele nos dá aqui 3 questões, 3 armas, enfim, 3 estratégias, 3 atitudes para a gente ter diante de um dia difícil. Se você lembrar de outras coisas, quiser deixar no comentário, eu sei que podem ter inúmeros outros caminhos, mas vamos focar nesses 3 agora que eu acho que já é uma ótima receita. Então, o primeiro ele diz assim: dediquem-se à oração, ou seja, diante de qualquer problema, seja aparentemente pequeno, seja muito grande, a nossa primeira atitude precisa ser orar, precisa ser conversar com Deus, pedir sabedoria, pedir que o Senhor nos dê calma, que nos dê discernimento para a gente poder tomar as decisões, dar os passos certos. Parece óbvio, não parece? Mas às vezes é a última coisa que a gente vai fazer, quando já acabou todas as nossas forças, quando a gente já se debateu, ficou maluca, correu atrás de tudo que é jeito, tentou na força do braço, sabe? Tá exausta, não aguenta mais. Aí a gente lembra de orar. Aí a gente lembra de pedir socorro para Deus. Então não, que seja sempre, diante de um problema grande ou pequeno, a nossa primeira atitude, levar em oração para Deus. E Deus, estou com esse problema, preciso da tua ajuda, me ajuda. E aí, dali em diante, você vai dando outros passos e pode ter certeza que já vai ser debaixo de uma orientação, debaixo de um discernimento que vem da parte do Senhor. A gente precisa crer nisso. Então, primeira coisa, dediquem-se à oração. Segundo ponto, estejam alertas. Como assim estejam alertas? Seja cuidadoso, sabe? Não se precipite, seja cauteloso. Cuidado com as palavras, cuidado com as reações, cuidado com as ações, porque muitas vezes a gente pode piorar ainda mais a situação. Um problema que era pequeno talvez, ou não era tão difícil de resolver. E dependendo do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente fala, do que a gente exterioriza, a gente piora ainda mais as coisas. Então, por que esteja alerta? Quando a gente está num dia mau, a gente precisa pensar nesse dia como um dia de guerra, um dia de batalha. Então, eu preciso usar uma estratégia correta e eu preciso estar alerta. Por quê? Porque vai vir ataques, vai vir pensamentos que não condizem com a verdade, que não condizem com a vontade de Deus para você naquele momento, com a atitude que Deus espera que você esteja. E se você não tiver alerta, você se deixa levar por esse turbilhão de emoções, de sentimentos, aí sai colocando os pés pelas mãos, falando mais do que devia, fazendo coisas que não devia e piorando ainda mais a situação. Então, esteja alerta, seja cauteloso, vai com calma, respira. Por isso é tão importante também a oração, porque
porque ela nos dá esse tempo, sabe, pra gente acalmar os ânimos, pra gente respirar fundo. Enquanto a gente vai conversando com Deus sobre o problema, a gente vai exteriorizando isso, a gente vai se aquietando e as chances de a gente ter uma atitude precipitada, uma atitude que piora ainda mais as coisas, vai diminuir bastante. Então esteja atento, seja cauteloso. E terceiro, e sejam agradecidos. Como assim agradecer? Eu vou agradecer pelo problema? Não. Eu vou encontrar motivos para agradecer mesmo em meio ao problema. Por que isso? Porque quando a gente está com um problema sério, a gente tende a muito rápido reclamar, murmurar, xingar, esbravejar, muitas vezes reclamar realmente com Deus, amaldiçoar até a nossa própria vida. Então, a gratidão, você exercitar a gratidão mesmo em meio à dificuldade e a pequenas coisas, agradecer, por exemplo, Deus, obrigada porque eu posso recorrer a Ti, eu posso orar sobre isso, eu sei que eu posso entregar para Ti esse fardo, eu sei que o Senhor está olhando pela minha vida, obrigada porque eu tenho o fôlego de vida, né? Obrigada porque apesar de eu estar com dificuldade no meu casamento, mas eu tenho um casamento, obrigada porque eu estou com dificuldade com os meus filhos, mas eu tenho filhos, sabe? Tentar sempre enxergar algo de bom em meio àquela dificuldade para agradecer. Isso também nos fortalece no meio desse dia mau. E eu queria te lembrar, né? Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, teríamos dias maus. Mas ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, mesmo sendo um dia mau, a gente pode crer, a gente pode se apegar a essa certeza de que Deus está com a gente. Muitas vezes Ele não nos livra da cova, mas Ele nos livra na cova, né? Então ali, diante daquela situação difícil, Ele nos ajuda realmente a vencer aquela dificuldade e dependendo das nossas reações, enfim, a gente vai sair daquilo ali mais fortalecidos, mais sábios, mais humanos, sabe? Tendo mais empatia pela dor do outro. Então há benefícios no dia mau, a gente só precisa realmente suportar o dia mau, confiar, perseverar, que ele vai passar. E aí, dependendo das tuas reações, como a gente falou, você vai olhar com gratidão e vai dizer, puxa, foi um dia mau, mas eu aprendi com isso, eu cresci com isso. E aí é um pontinho aí da tua história que você vai poder, inclusive, testemunhar a respeito daquilo que, das experiências que você teve, dos aprendizados que você tirou com esse teu dia mau. Então, não sei se você está num dia mau hoje ou não. Quando eu decidi fazer o tema desse vídeo, eu estava num dia mau, né? Então, eu nunca faço a gravação do vídeo no mesmo dia que eu estudo e preparo o roteiro, mas no dia que eu fiz, eu estava num dia mau, meu coração estava inquieto com algumas coisas e eu fui pensar sobre isso, refletir sobre isso e aí eu resolvi compartilhar com você essa mensagem. Então, não sei se você está num dia mau ou não, mas espero que você vença, espero que essas instruções, enfim, essas dicas possam te ajudar de alguma forma e que você vença esse dia mau e ele possa se transformar aí num lindo testemunho para a glória do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, te espero no próximo vídeo.